A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem por aí? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que bom estar aqui com vocês. Desde já quero agradecer o convite feito pela nossa irmã Marisa para estar aqui trazendo uma meditação para vocês da Palavra de Deus. Graças a Deus nós temos esse recurso, do nosso tempo que nós podemos usar nesse momento de isolamento social em massa, onde nós, a igreja do Senhor, também temos que obedecer, estamos um pouco afastados um do outro, mas estamos afastados à distância um pouco, mas podemos nos aproximar por outros recursos, E esse aqui é um deles. E que a sua vida possa ser alcançada por essa palavra, edificada, e que o Senhor possa falar através do seu Espírito Santo nos nossos corações. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 7. Enquanto você vai procurando aí, eu queria fazer uma pergunta. Você está com medo? Você tem sentido medo? Você tem deixado o medo tomar conta da sua mente? Tem deixado esse medo crescer de forma que pode estar atingindo outras áreas emocionais da sua vida? Porque quando o medo cresce de maneira demasiada, ele pode causar também ansiedade, picos de ansiedade. Aí a ansiedade pode gerar outros quadros emocionais, pode subir mais a pressão, quem às vezes já tem um problema de diabetes, glicose, pode subir mais um pouco. Por quê? Porque uma emoção mal gerenciada acaba atingindo outras emoções e isso acaba afetando o nosso físico e pode trazer outras complicações. Então responde aí para você no seu íntimo. Qual é o grau do medo que você está sentindo nesse momento? Eu sei que não tem como não sentir medo. Todo mundo, num grau baixo, médio ou alto, está sentindo um pouco de medo. Porém, não é pecado sentir medo, porque nós somos seres humanos. Não estou dizendo aqui que você não deve sentir medo, ou você não tem que se preocupar, ou estou te culpando porque você está sentindo medo. Não, nada disso. Nós vamos ver na palavra de Deus que homens na Bíblia tiveram medo. E a gente sabe de vários relatos da Bíblia onde homens tiveram medo. Mas o que eu quero trazer para nós nessa noite é como nos posicionar diante do medo. Sentir medo é normal. Mas como nos posicionar diante desse medo? Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia, como eu já falei. Se você já achou aí, acompanha comigo. Em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo 7, que diz a palavra do Senhor. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, toma a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Versículo 11 diz, a continuação de Jacó na oração, Ele diz, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Jacó estava ali pedindo ao Senhor para dar livramento a ele naquele encontro com o irmão. Você deve conhecer já a história, eu não vou me aprofundar nisso. Jacó aqui está pedindo ao Senhor que dê livramento, que prepare aquele momento, quando ele vai reencontrar o irmão, depois de tanto tempo, tantos anos já tinham se passado, quando Jacó tomou a primogenitura de Esaú, que na verdade Esaú entregou a Jacó e houve toda aquela confusão, que ele teve que fugir, e depois de tantos anos ele volta para reencontrar o irmão, mas mostra aqui que ele estava com medo. Aquela situação estava deixando Jacó com medo. Mas qual foi o posicionamento de Jacó? Ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar a Deus em oração para que o Senhor desse livramento, preparasse aquele momento, fizesse com que tudo desse certo ali. E a gente pode ver no
seguinte capítulo, no capítulo 33, no versículo 4, que diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou e choraram. Então aquele encontro teve uma resposta de Deus, né, da oração de Jacó. Foi tudo bem, tudo foi em paz, ainda que Jacó estava temeroso. Aquele momento ali, o Senhor proveu tudo e tudo acabou em paz. Eu ainda quero continuar lendo com você 2 Crônicas. Vamos ler 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Também uma passagem bem conhecida da igreja, dos estudantes aí da Bíblia. Sempre falamos sobre isso na igreja. E eu convido você a me acompanhar. 2 Crônicas, capítulo 20, diz: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Olha aí novamente uma pessoa relatando sentimento de medo diante de uma situação. Josafá estava com medo porque estava vindo um exército ali pelejar contra ele. Então isso mostra mais uma vez que existem situações que nos traz medo, sim. Nós temos medo de tantas coisas. Às vezes são coisas que nos são acometidas de repente, como aconteceu com esse vírus que entrou aí no país. Foi de repente, surgiu e foi avançando, alastrando de maneira absurda. E isso está causando medo em tanta gente, está causando pânico. Como eu falei, sentir medo é normal, mas como nos posicionamos diante do medo? Josafá, o que ele fez? Ele teve medo, sim, porque é um ser normal como qualquer outro, como nós também somos. Mas ele se pôs a buscar o Senhor, apregou jejum em todo Judá. Aí no versículo 17, diz a palavra do Senhor. O Senhor respondendo a Josafá: Nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha o posicionamento aí do homem de Deus. E eu te pergunto de novo, como é que você tem se posicionado diante dessa situação? Você está deixando o medo tomar conta, o pavor tomar conta da sua mente, da sua vida? Ou você tem se posicionado, ainda que com medo, mas entregando todas as causas na mão do Senhor? Buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor em jejum, buscando o Senhor em adoração, confiando nele, porque sabemos que uma hora isso tudo vai passar. E sabemos que a mão do Senhor está sobre nós, nos livrando de todo o mal. E eu gosto muito desse versículo 17, porque diz: Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. E muitas das vezes a gente pensa: ficar parado. Eu vou ficar parado, eu vou ficar disperso. Eu vou ficar só me impregnando de coisa que não tem nada a ver. Vou ficar me enchendo de coisas que não edificam. O Senhor mandou ficar parado. Não. Mas olha o que o Senhor falou antes: tomai posição e ficar parado. Esse parado aqui, o Senhor está simplesmente falando para ele: fica na posição que eu te chamei, fica na posição de servo, fica na posição de vaso do Senhor e fica parado esperando a minha ordem, a minha orientação, o que eu vou falar para que vocês venham fazer. E vede o salvamento que o Senhor fará. E nós sabemos, né, se a gente for ler mais adiante, né, as ordenanças que o Senhor deu, mandou o povo ir louvando na frente,
e eles não guerrearam. Enquanto eles estavam louvando, o Senhor estava dando a vitória na batalha. Ou seja, tem momentos que é para avançar, tem momentos que é para parar, mas parar sem sair da posição que Deus nos chamou. Aparentemente, parece que a igreja nesse momento está meio parada. Não. Pode parecer que está parada, não. Ela está aguardando as orientações do Senhor, está aguardando a orientação do Mestre. O Senhor, nesse momento, através das autoridades, orientou para todo mundo se recolher. Está todo mundo recolhido, mas ela está na posição. Ela tem que ficar na posição. E qual é a posição da igreja? Orar. Buscar em jejum, em oração, buscar em adoração, fazer o seu culto no lar. É hora de não somente ir à igreja, porque nós estamos privados disso, mas é hora de ser igreja aonde você estiver. Aonde você estiver, você é igreja. Não podemos esquecer que nós somos a igreja não é o templo. É bom estar lá reunido, é bom estar lá louvando em comunhão, ver os irmãos, conversar, abraçar os irmãos, glorificar todo mundo junto, é ótimo, é maravilhoso. Mas o momento nos priva disso. E nós não vamos deixar de ser igreja por causa disso. Mas nós vamos ficar posicionados na presença do Senhor e dominar as emoções, os medos, as ansiedades, confiando no Senhor. Certamente Josafá aqui estava com medo, né? O próprio versículo fala, ele estava com medo, estava apavorado, estava temeroso. Mas ele fez o quê? Ele orou e buscou, reuniu todo o Judá para ficar em jejum e oração, esperando o sinal de Deus. Que nós possamos ficar na posição, esperando o sinal de Deus e saber que brevemente tudo isso vai passar. Isso é só uma leve e momentânea tribulação. E tudo isso vai passar. Eu ainda para concluir, quero ler com vocês em Marcos, também passagem bem conhecida, né? Falar da tempestade, Jesus acalma a tempestade. Eu não vou ler tudo para não tomar muito tempo, mas o versículo 41 do capítulo 4 de Marcos fala: e eles, se referindo aos discípulos, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, os discípulos foram tomados de grande temor também. Eles tiveram medo de morrer. Os discípulos ali, né, a maioria deles eram pescadores, estavam acostumados com o mar, estavam acostumados a enfrentar a tempestade. Mas aquela tempestade fugiu do controle deles. E tem momentos na nossa vida, tem situações na nossa vida que as coisas fogem do nosso controle. E a gente não sabe o que fazer e entra em desespero. E eles demoraram a clamar ao Senhor, porque até então, por eles serem pescadores, eles estavam tentando, acredito eu, que por eles conhecerem o mar, já estavam acostumados com a pesca, eles estavam tentando resolver as coisas do jeito deles, conforme eles estavam acostumados. Quando eles viram que as coisas estavam saindo do controle deles, aí eles clamaram ao Senhor, sacudiram o Senhor: mestre, acorda, não está vendo que a gente está perecendo? Ou seja, em outra tradução, não está vendo que a gente está morrendo? Medo de morrer, pânico, pavor. A tempestade estava muito grande, estava passando do que eles já estavam acostumados, estava fugindo do controle deles. Tem situações que quando foge do nosso controle nos deixa assim apavorado, desesperado. E agora, o que eu faço? Mas eles fizeram o quê? Ainda que demoraram, mas eles reconheceram o quê? Vamos clamar ao Senhor, vamos acordar Ele. E eles clamaram ao Senhor. Quando eles clamaram ao Senhor, o que aconteceu? O Senhor se levantou, acalmou a tempestade e veio a bonança. O que é a bonança? É quando o vento, em vez de estar contrário, ele está favorável. Ele ajuda a embarcação a chegar no seu destino. Ó, igreja, em nome de Jesus, nós vamos chegar. Isso não vai permanecer por muito tempo, não. Está sendo difícil, está sendo preocupante, principalmente para pessoas que às vezes trabalham por conta própria e para quem tem carteira assinada e assalariado, enfim, está atingindo todo mundo. São vários pensamentos que podem estar surgindo. Como é que vai ser? O que vai acontecer? O que vai ser o amanhã? A gente não sabe. Nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe o amanhã como é que vai ser. Mas nós não podemos tirar o olhar de Jesus.
Pedro, quando estava olhando para Jesus, ele conseguiu triunfar sobre as águas. Isso mostra que ele teve domínio sobre o problema. Quando ele, por um momento, olhou para a situação, parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. Ele também teve medo. Ele gritou, pediu socorro, mas o Senhor estava ali para estender a mão e levantar ele, sustentar ele, fazer ele voltar para o barco em pés firmes novamente. Nós estamos firmes na rocha. A nossa rocha é Cristo. Nós estamos firmes em Cristo e nele podemos confiar que nós vamos passar, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Quando Jesus chamou os discípulos para entrar nesse barco, ele falou lá no versículo 35, passemos para outra margem. No meio do caminho veio essa tempestade, veio essa coisa toda, aquele pavor. Mas no capítulo 5, no capítulo seguinte, no início do versículo, fala o quê? E eles chegaram à outra margem. E lá estava esperando quem? O gadareno. Um homem que estava há anos acorrentado nas mãos de Satanás. Tinha um propósito de Jesus chegar do outro lado. Deus não faz nada sem propósito. Tem um propósito de Deus com toda essa situação que está acontecendo no mundo. Creia. Tem um propósito de Deus com toda essa situação que está acontecendo. Deus, grava bem isso, Deus não faz nada por acaso. Só devemos tomar nossa posição, continuar em oração, em jejum, em adoração e crendo que esse terror noturno vai passar, vai passar, vai passar. E nós vamos chegar do outro lado. Depois dos discípulos passarem por toda aquela noite terrível, o que acontece? Eles chegam do outro lado, conseguem chegar, o final da viagem é tranquila, eles ainda estavam respirando aquele pavor, eles chegam do outro lado enquanto um homem endemoniado, possesso de demônio. Acho que eles devem ter pensado, meu Deus, não basta o que a gente passou a noite toda, agora a gente já vai ter que enfrentar esse endemoniado, capaz de ainda botar a gente para correr daqui, porque era isso que ele fazia com muitos. As pessoas não chegavam perto dele com medo. Ele já não estava mais no seio da sua família há anos, porque ele não tinha mais como conviver socialmente. E eles devem ter sentido medo de novo. Mas Jesus estava ali para libertar aquele homem. E diante dos olhos deles, eles viram aquele homem ser liberto. Um milagre aconteceu. Jesus transformou aquele homem. Jesus fez algo sobrenatural na vida daquele homem. E aqueles discípulos que tinham passado aquela noite horrível puderam contemplar o milagre que aconteceu diante deles, Jesus libertando aquele homem. Tem propósito. Jesus sabia onde ele queria chegar. Jesus já sabia que aquele homem estava ali. Jesus queria chegar ali para libertar aquele homem. Jesus queria chegar ali para realizar milagre. Tem milagre do outro lado te esperando. Continue crendo. Continue na posição. Continue orando, adorando, confiando no Senhor, olhando somente para Ele. Não olhe para o problema, olhe para Ele, porque do outro lado tem milagre. Deus está conduzindo o seu povo para alcançar milagre. Através de toda essa situação, vai ter mudança de Deus, creia. Receba isso. Vai ter mudança de Deus para a nação, eu creio. Porque Deus não faz nada por acaso. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa continuar te abençoando e tirando todos os medos aparentes da sua vida e que você possa ter uma noite abençoada em nome de Jesus, na presença de Deus. Que você possa receber essa palavra e Deus te abençoe e até a próxima. Um beijo para todos aí. A paz.